O vídeo de hoje, na verdade, é uma pergunta que alguém me fez esses dias no consultório, tá? E foi muito legal porque me remeteu a uma lembrança que eu vou te contar depois a respeito da pergunta dessa pessoa, que foi a seguinte: Adalberto, tem algum problema a gente falar sozinho, né? E aí eu resolvi gravar esse vídeo, porque também tem algo muito interessante nessa questão de falar sozinho. E eu expliquei para essa pessoa que não existe nenhum problema, tá? Então, se você acha que você é meio pancada porque fala sozinho, fica tranquilo, você e eu estamos juntos nessa. Eu sou um sujeito que fala muito sozinho. Às vezes até aqui dentro de casa, de vez em quando, a minha esposa pergunta assim: o que você tá falando? Ah, tô pensando alto aqui. Ué, eu achei que você estava conversando com alguém no telefone. Eu falei, não, eu estava conversando comigo mesmo, né? Falar sozinho, para você ter uma ideia, é uma coisa que Newton, que Einstein faziam muito. Opa, então você está querendo dizer que quem fala sozinho é gênio? Não, eu estou dizendo que até os gênios falam sozinho, porque gênio eu não sou. Mas se essas figuras que são lendários, intelectuais, brilhantes intelectuais, podem falar sozinho, imagina eu, um Hellis mortal. Então, quando você fala sozinho, você organiza melhor os pensamentos que você está estruturando. Então, quando você tem alguma coisa para estruturar, tente falar sobre aquilo, tente falar sobre, de repente você vai fazer uma reunião, de repente você precisa tocar num assunto com alguém, tenta falar sozinho sobre esse assunto, porque você vai organizar muito mais esse processo. Outra coisa da vantagem de falar sozinho é a melhora do foco. Quando você fala sozinho, você tende a se concentrar mais naquilo que você está fazendo ou fará com essa conversa. Então, melhora a sua atenção e o desempenho na sua tarefa vai ser muito, muito melhor, sobretudo tarefas que você não está tão acostumado, tá? Quando você também fala sozinho, você também está colaborando para desenvolver mais ainda a sua criatividade. Por quê? Porque você está estimulando o seu pensamento. Então, cara, não existe nada de errado. Aliás, tem muita gente que antes de tomar decisões, ela fala com ela mesma sobre aquele assunto, sobre aquela situação, para tomar decisões. Isso significa o quê? Que essa pessoa está olhando para dentro desse processo, vendo, analisando o que ela vai tomar de decisão e daí então tomando lá na frente a decisão. Mas antes ela conversou internamente e até verbalizou isso externamente. A minha história interessante sobre isso é que eu tinha uns 9, 10 anos, eu estava indo a pé para a escola e de repente eu comecei a confabular uma história de um certo rei, eu falando, contando essa história para mim mesmo, ali andando rumo à escola. Então eu indo e falando desse rei, e isso e aquilo, e de repente eu olho para trás. Caraca, tinha um homem, tinha um senhor, e ele viu que eu percebi, e aí eu parei, né? E ele me ultrapassou, e vi que ele estava indo assim, mudou de calçada, me ultrapassou, mudou de calçada, e entrou na casa dele, né? Eu vi que 3, 4 casas para frente. E daqui a pouco eu tô passando em frente à casa, eu dou uma olhadinha pro lado, ele tá do lado de dentro da casa, olhando pela janela, bem escondidinho, olhando para mim fixo, assim, do tipo, esse moleque não é muito normal. E aquilo ali ficou na minha mente, eu acho que é a primeira vez que eu tô contando isso, mas foi a primeira vez que eu tive alguém que se assustou comigo falando sozinho. Minha esposa já tá mais do que acostumada, meus filhos também já me viram falando sozinho várias vezes. A minha mãe também. O que você tá fazendo? Eu tô conversando comigo mesmo. E de vez em quando eu dou bronca em mim mesmo. Então, também tem essa função aí de você se autopoliciar em algumas coisas. Beleza? Você fala sozinho? Bota aí. Se você já foi pego em alguma situação como a minha, de um certo reino, e a pessoa deve olhar para você e falar: esse garoto não bate bem. Valeu? Muito obrigado pela sua companhia. Eu te desejo paz, muita paz. A gente se vê no próximo vídeo. Vai!